Os museus de Cabo Verde registraram um acréscimo de mais de 130% de visitas no ano de 2021, comparativamente ao ano anterior. O ex-campo de concentração e atual Museu de Resistência foi o mais visitado do país, segundo o Instituto do Património Cultural, com 50% do total das entradas. O Jornal de Domingo foi conferir as ofertas de alguns dos nossos museus e falou também com o presidente do IPC, Jair Fernandes, que falou das políticas traçadas para aumentar ainda mais a afluência aos museus do país. Os museus de Cabo Verde são sempre um cartão de visita para quem procura se aventurar por estas 10 ilhas. Porém, as restrições impostas com o surgimento da pandemia da Covid-19 fez com que os museus também fechassem as portas. Mas apesar desta guerra contra o invisível que o país e o mundo enfrentam, os museus vêm recuperando paulatinamente alguma normalidade no seu funcionamento. De campo de concentração a Museu da Resistência, localizado no interior de Santiago, é um dos museus mais visitados do país, segundo o Instituto do Património Cultural, com 4.215 entradas, sendo responsável por 50% do total das entradas no ano de 2021. Em segundo lugar está a Casa da Morna Saudade, no Tarrafal de São Nicolau, com 834 entradas, o que corresponde a 10%. O IPC aponta o Museu do Sal e o Museu de Arqueologia como os menos visitados, ambos com 2% de entradas. Em 2019, os museus de Cabo Verde tinham registrado 30 mil visitantes. Em todas as estruturas, dos 10, na altura tínhamos 9 museus sob a nossa responsabilidade. Em 2020, esse número reduziu, portanto, drasticamente. Passamos para 3.600 visitantes no espaço físico dos museus. Este ano, 2021, portanto, nós aumentamos mais 5 mil visitantes, um aumento de cerca de 130% em relação ao ano de 2020, mas nós consideramos que, perante o contexto em que se vive neste momento, pensamos que este número é satisfatório para este contexto. Por outro lado, também acrescentar o campo de concentração de Tarrafal com o seu museu temático. Estamos a falar de uma história que é uma história contemporânea e cuja perspectiva é, para além de incrementar em termos de narrativa expositiva, é também posicionar o campo de concentração de Tarrafal, o museu do campo de concentração de Tarrafal, como um ativo importante para o desenvolvimento do território. Com o surgimento do novo coronavírus, foram impostas medidas sanitárias para evitar a disseminação da Covid-19. O IPC aproveitou a oportunidade conjuntural para uma plataforma digital que permite aos visitantes um tour virtual através de um clique. Uma plataforma acessível tanto a visitantes nacionais como estrangeiros. Um projeto que Jair Fernandes considera ser um ganho para os museus. O grosso dos nossos visitantes durante a pandemia, ainda nesta fase pós-pandemia, utilizam as nossas plataformas digitais, desde das redes sociais até as páginas que foram criadas propositadamente para criarmos aqui uma alternativa à visita tradicional. A visualização ou a interação com essas páginas tem aumentado consideravelmente, obrigando-nos aqui, por um lado, a criar uma página específica para os museus. Por outro lado, considerando que grande parte das visitas internacionais são de países anglófonos e francófonos, obrigou-nos também aqui, claro está, a universalizar a linguagem da página dos museus. A grande maioria dos visitantes dos museus são cidadãos estrangeiros. A tutela pretende trabalhar na diversificação dos conteúdos para torná-los mais atrativos aos nacionais. Nós percebemos com estas estatísticas que os museus mais visitados estão, portanto, entre os museus mais visitados estão os museus que tiveram, portanto, uma modernização em termos de conteúdo. Estou a falar do campo de concentração do Tarrafal, do Museu Etnográfico da Praia e dos 2 museus que foram
foram inaugurados no ano passado, Casa da Morna Saudade e a Casa Museu Eugênio Tavares. Portanto, nós estamos a perceber também que o público se calhar está a sentir mais atraído pelos museus que estão mais apelativos, têm uma grande diversidade de conteúdos, os museus que estão mais modernizados, os museus que têm alguma diversidade de serviços que não seja apenas, portanto, a possibilidade de fazer visitas. Portanto, nós temos museus que têm espaços de fonoteca, espaços de leitura. Nós temos um diagnóstico que fizemos em 2019, que fizemos um estudo de perfil e nível de satisfação de visitantes e, portanto, confirmamos realmente que o público mais expressivo é os turistas, mas nós queremos reverter essa situação, porque o museu ele é projetado como um espaço de memória para a apropriação da comunidade. Portanto, é a nossa história, é a nossa memória, é a nossa vivência que está aqui representada em diferentes museus que nós temos. Então, é de todo o interesse que o principal público seja, portanto, o nacional, para memorar a sua história, a sua centralidade, ancestralidade, quer dizer, e verificamos que não é o que está a acontecer neste momento. Então, nós estamos a trabalhar na rotatividade dos conteúdos, porque neste estudo percebemos que os visitantes dizem não, os conteúdos são muito estáticos, é sempre a mesma coisa. Os nossos tem estado a receber a maioria internacionais, tendo em conta turistas ingleses e também por alguns franceses. E cabo-verdianos têm tendência a ser um número mais reduzido. Acho que também que ela também recai sobretudo naquilo que não tem perspectiva de fazer já, que é aquele projeto que não tem que bem trabalha e implementa novas dinâmicas no museu, introduz novos conteúdos para reforçar aquilo que é o museu e aumenta o nível de oferta e cria interesse e abre expectativa das pessoas. Se um pedir porque era para fazer uma visita guiada ali dentro do museu, de maneira que eu vou estar conduzindo ali dentro. Então começar a pensar ali que te apresentar o edifício, a história da construção do edifício e as funções que o edifício desempenha ao longo dos tempos e não te passar logo, passá-la contígua que te mostrar as profissões antigas do mar, as profissões ligadas ao mar da antiguidade, que não dizer antiguidade porque atualmente é profissões que é desenvolvido por agências de navegação, agências de viagens e agências de navegação, nomeadamente não tem cicerones, que já que existia, hoje é guias turísticos, não tem catraeiros, que era bote que estava dirigia até aqueles navios para fazer entrega de produtos frescos e não tem vários profissionais do mar que hoje em dia já estão a fazer determinadas atividades por causa da modernidade, vamos dizer assim, em que agências de viagens desempenhar essas funções. Os museus resgatam memórias e contam histórias do passado. O IPC garante um futuro promissor com uma nova dinâmica nos museus de Cabo Verde.